Olá, tudo bem com você? Prazer, mais uma vez nós estamos aqui na sexta-feira para falar de vida, de família, de crescimento. Eu sou o Alexandre Supera, aqui na minha frente está o meu amigo Anderson Cristofoletti e esse é o Pode Crescer e Conquistar. Meu amigo Anderson, prazer mais uma vez estar com você aqui, meu amigo. Prazer, sejam todos bem-vindos para mais um dia de crescimento, num tema muito especial. E já vai aí curtindo, compartilhando, comentando, porque cada vez que você faz isso, dá relevância ao canal, relevância ao vídeo e mais pessoas podem crescer e conquistar. É isso aí. E hoje o tema está muito bacana, tá bom? Então nós já pedimos para você realmente compartilhar, tá? E também está deixando os seus comentários, vai interagindo com a gente aí. Bom, é sabido, doutor, que todos nós temos uma mentalidade, correto? É o que nós estávamos falando aqui, o mindset. Não é verdade? Todo ser humano tem uma capacidade cognitiva de pensar, de desenvolver opiniões. É, Porém, se essa mentalidade não for desenvolvida no meio do processo, do caminho, é possível que haja uma perda de conhecimento, haja uma perda de projetos, Resultados, de né? resultados, exatamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que o senhor tem a Excelente. dizer sobre isso? Bom, mentalidade cada um com a sua, né? Não é assim que funciona? Cada Exatamente. um com os seus resultados. E eu tenho para mim, isso não é uma coisa minha, mas é uma coisa que a psicologia, a neurociência, a PNL e tantas outras ciências que estudam a mente, que estudam aquilo que acontece, né, dentro da mente, vai entender principalmente que os nossos resultados decorrem do seu tipo de pensamento ou do seu padrão de pensamento, daquilo que está estabelecido como verdades dentro da sua mente. Então, automaticamente, os seus resultados são diretamente influenciados pela forma com que você pensa. Isso mesmo porque a gente sabe que as nossas palavras têm poder, né? A gente sabe que, inclusive, na Bíblia está escrito que da nossa boca tem o poder de vida e de morte. Então, isso que o senhor está dizendo é mesmo se for verbalizado ou não. Mesmo que esteja É, dentro da sua mente, eu só entendo que sim, influencia. eu entendo que sim. Até porque a boca, né, segundo a própria Bíblia, ela vai falar do que o coração está cheio, né? Então, ela só reflete, apenas um reflexo do que está internamente dentro. E se você me permite, vamos puxar aqui, já que a gente falou sobre ciência, vamos puxar a Bíblia para falar sobre essa ciência. Tá. Talvez um dos relatos mais antigos, pelo menos que eu conheço, que é a Bíblia, ela vai falar muito sobre a questão da mentalidade, e quem vai falar sobre isso é uma das pessoas consideradas mais inteligentes de todos os tempos, que é Salomão. Os seus resultados são incríveis. E por incrível que pareça, os seus resultados decorreram de uma mentalidade que promoveu tudo isso, mas ao mesmo tempo a sua perda, a sua derrota e a sua queda decorreu da sua linha de pensamento, da sua troca de pensamento. Então a gente percebe lá em Provérbios 4, 23, que é um texto assim que dificulta até suas traduções. Se você for pegar as várias traduções bíblicas de Provérbios 4, 23, vai dizer o seguinte: o início todo mundo concorda, sobre tudo que se deve guardar, Guarde o seu coração. guarde o seu coração. A maior parte das traduções, com exceção da linguagem de hoje que a gente vai falar sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Aí esses porquês são traduzidos de forma diferente. Tem uma tradução que vai dizer assim: guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida, no plural. Outra tradução vai dizer assim: guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida. Em outra tradução vai dizer assim: guarda o teu coração porque a tua vida é dirigida pelo teu coração. Então, ó, percebe, as fontes da vida, Saída. saídas da vida e a direção da vida relacionada ao coração. Tá, mas o que é o coração? Certamente não é o nosso coração cardíaco, né, que pulsa sangue. É o nosso coração que pulsa sentimentos. Que ama e no segundo depois odeia. Que odeia no segundo depois ama. Então você percebe que está muito relacionado aos nossos sentimentos.
Mas aí vem a Bíblia Linguagem de hoje e fala assim, mas espera aí, os sentimentos têm tudo a ver com pensamentos. E aí a linguagem de hoje vai dizer assim, guarda os teus pensamentos, porque a vida, a abundância, as conquistas e as derrotas serão dirigidas por aquilo que você pensa, pelo seu padrão de pensamento. Então, é uma linguagem que traz para a nossa atualidade e vai dizer assim, opa, peraí, esse coração, então, nada mais é do que a nossa mentalidade, porque é ali que a gente ama. Tira a mentalidade, você não vai saber o que é amor, o que é ódio. Né? Tira a mentalidade, a natureza primitiva, talvez, ali, né, de sobrevivência do ser humano entra em ação. Sim. Mas a racionalidade está inteiramente ligada ao nosso padrão de pensamento. E aí o nosso padrão de pensamento vai direcionar se eu vou te amar e vou fazer bem para você, ou se eu vou te odiar e vou fazer mal para você. E a mesma coisa em relação a mim mesmo. Eu vou me amar e vou fazer o bem para mim mesmo, ou vou me odiar e fazer o mal para mim mesmo. Então, tudo está relacionado com esse padrão de mentalidade. Muito bom, muito bom. E ouvindo o senhor falar assim, eu cheguei a me transportar para aquele último treinamento que nós fomos, que se falava muito em meditação, né? Em meditação. O senhor acha que para conseguir esse desenvolvimento mental, meditação ajuda você a ter um momento ali de tranquilidade para você colocar as suas emoções em ordem? Eu acho que são muitas as ferramentas que ajudam a gente a buscar o equilíbrio da nossa mente. Tem gente que vai usar meditação, tem gente que vai usar oração, tem gente que vai usar o silêncio puro, né? Tem gente que vai acelerar sua mente com um livro, com um vídeo. Cada um tem a sua maneira e a sua habilidade de lidar com a sua mentalidade. Mas eu acho que a grande pergunta, ou a grande resposta, está no quesito do autoconhecimento. Você conhecer o funcionamento da sua própria mentalidade e saber se ela está te levando para lugares bons ou ruins. Porque nós percebemos que a mente domina o ser humano. Ali que estão os gatilhos, por exemplo, para os usuários de um certo vício, né? Uhum. Pensou em alguma coisa, ligou, é aquele que vai fumar um cigarro, é aquele que vai beber uma dose, ou os gatilhos ligados à carnalidade, pensou alguma coisa, vem aquele desejo da carne. Então, a gente começa a perceber que ter o domínio da sua própria mentalidade, e aí, quando a gente chama de domínio, é você ter a capacidade de levar ele para um equilíbrio, talvez seja maior das ferramentas, né? Você ter essa habilidade. E como que você faz isso? Tomando percepção dos seus pensamentos. É fazendo realmente um inventário. Quando a gente quer organizar um setor bagunçado, no nosso escritório que está bagunçado, a gente não coloca cada coisa no seu lugar. Sim. Eu acho que é uma grande ferramenta é você colocar suas ideias nos seus devidos lugares. Porque, às vezes, a gente está numa situação fisicamente, mas pensando em outra. Já aconteceu isso com você? Já. Então, você está completamente desorganizado, porque você não está no tempo presente, você não está focado no resultado atual e possivelmente você vai perder oportunidades ou deixar de solucionar coisas no agora. Isso tem a ver com déficit de atenção? Aí vamos deixar esse diagnóstico para especialistas, né? Porque o que acontece muito, né? A minha formação é na área de coaching, apesar de eu ter formação em psicanálise clínica, não tenho a habilitação para ser o psicanalista, porque eu optei por não finalizar a minha inscrição, porque não era o meu objetivo. Eu tenho muitas formações em coaching. E no coaching, a gente não vai trabalhar com as doenças psicossomáticas em si. Nós vamos trabalhar com metas e objetivos e acelerar o processo de uma pessoa chegar a esse resultado. Só que o que acontece muito nessa jornada é que muitas doenças psicossomáticas são curadas automaticamente, sem nenhuma intervenção e sem nenhuma intenção de curá-las, pelo simples fato da gente organizar as ideias, fazer um plano de trabalho, vir para o momento atual, né, para o tempo presente e cumprir com 100% da sua dedicação às suas metas. Sim. E isso acaba que te livra
de, muitas vezes, déficit de atenção automaticamente. Por quê? Porque você está numa atenção tão focada para aquele resultado e você está sendo amparado pelo coaching nessa jornada, que você aprende a lidar com aquilo que está te tirando a atenção. Então, olha que bacana. Então, por exemplo, sentimentos de dor relacionados ao passado, que muitas vezes ocasiona tanta depressão, tantas coisas, às vezes um sonho novo ou pequenas metas atingidas substitui esses sentimentos, substitui esses problemas, né? Quantas pessoas tomando remédio de faixa preta, de repente, num processo de coaching, por ele estar tão focado, e tão entusiasmado, e tão motivado, que ele conserta todos os problemas, aí ele dorme bem, a ansiedade é substituída por dedicação exclusiva a um objetivo, aquele sofrimento antecipado, ele percebe, por que eu sofria por antecipação, se eu posso conquistar? Então, você começa a substituir todas essas funções e aí você vai alcançando resultados automaticamente. Olha que bacana. Muito bacana, Não muito é? bacana. E eu vou falar daqui a pouquinho aqui para os nossos internautas algo que acontece comigo, mas eu quero que você já deixe aqui também nos comentários se existe alguma área da sua vida que precisa de um desenvolvimento, né? Principalmente no sentido mental, tá? Ô Anderson, acontece algo comigo. Eu não sei se eu sou um extraterrestre, eu quero compartilhar com você. Acho que todos somos, né? Todos temos um pouco de extraterrestre. E Né? você falou uma coisa que eu até anotei para não esquecer, você falou que a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Isso chamou a minha atenção, porque eu sou uma pessoa muito fácil mesmo, de ser atraído por outras coisas em detrimento quando eu estou realizando algo, ponto. Então, por exemplo, para mim fazer uma leitura, para mim preparar um sermão que eu vá ministrar na igreja, para fazer qualquer coisa que vá ativar o modo cognitivo, eu preciso colocar um fundo musical, certo? Só que é o seguinte, aí que entra a grande questão esse fundo musical tem que estar no volume certo, cara. Porque às vezes eu não estou conseguindo me concentrar na leitura, na elaboração de um sermão, e eu, puxa vida, por que eu não estou... Ah, entendi, o volume está alto. Aí eu vou lá, abaixo. Aí vou lá, sinto a falta do fundo. Aí tem que ser o som certinho. Você acha que nesse quesito precisa de um controle? Você acha que eu estou meio que dependente desse tipo de aparato? O que você acha disso Não, aí? excelente a sua pergunta, porque vem num exemplo que abre bastante coisa para a gente conversar aqui. Bom, a primeira coisa delas, você está falando para mim a respeito de uma crença que você estabeleceu na sua mentalidade. Então, isso se transformou num padrão. Você foi lá na sua mente e estabeleceu que, para eu fazer um sermão, eu preciso da música nesse volume, preciso da caneta dessa cor, preciso do papel. Então, você estabeleceu um padrão. E esse padrão passou a ser a verdade na tua vida e a sua vida vai funcionar em decorrência desse padrão estabelecido. A grande pergunta é, eu posso mudar isso? Consigo mudar isso? E aí a resposta é sim, com certeza. Uau! Por que a gente consegue mudar isso? A neurociência ela vai estabelecer 2 padrões de mentalidade. Pega os livros de autoajuda, os livros que vai falar de mindset, você vai ver. Existe, primeiro, o padrão de mentalidade fixo e o padrão de mentalidade flexível. A maior parte das pessoas, e a grande maior parte das pessoas, elas têm um padrão de mentalidade fixo, estabelecido por crenças que ela veio ao longo da vida estabelecendo, e elas falaram para elas mesmas assim, eu não mudo, eu não tenho jeito, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Tá tudo bem, essa é a decisão que ela toma, mas não é a verdade absoluta. Por quê? Porque também temos a segundo tipo de padrão de mentalidade, que é a mentalidade flexível, que é aquela mentalidade que todo dia aprende, todo dia evolui e todo dia entende que pode alcançar algo mais. Então, esse padrão de mentalidade flexível, ele sempre vai buscar uma nova experiência, uma nova experimentação, ele não tem verdades absolutas e ele consegue fazer de qualquer limão que aparecer uma limonada. Por quê? Porque ele tem essa
oportunidade dentro dele de enxergar as coisas diferente, mesmo que venha sendo uma sequência igual. E pergunto para você, qual que é a mentalidade que mais prospera? A mentalidade Flexível. flexível, com Por quê? certeza. Porque você sempre estará em evolução. Só que isso é determinado por cada um dentro do seu entendimento sobre a vida. Isso foi normalmente estabelecido. E o que fixa uma mente? Uma das coisas que mais tem que ser trabalhada, num quesito mais amplo e geral, é que essa pessoa com a mente fixa, ela apresenta algumas características. Ela tem medo a mudanças, ela tem medo das coisas piorarem. O medo vai ser, assim, em várias áreas, o motivo pela qual ela não muda. Esse é um dos critérios. O segundo é a filosofia de vida que ela escolheu viver. Então, ela já aceitou, muitas vezes, aquele patamar em que ela está, as dores, as dificuldades, os ganhos. Então, ela se estacionou na vida. E, a partir daquele momento, ela fala para ela mesma assim, tá bom assim, e tá tudo certo. Entenda que nós não estamos falando que isso é errado. Se faz sentido para ela, excelente. Então, para que essa pessoa venha a mudar, primeiro, ela vai ter que correr alguns riscos. Ela vai ter que experimentar coisas diferentes. É aí que eu queria, até anotei aqui para fazer uma pergunta para você. Você Vamos lá. acha que para o camarada sair dessa mentalidade fixa para flexível, tem a ver com exercício da função? Por que eu estou te perguntando isso? Por exemplo, eu não sei, você consegue fazer uma leitura em lugar agitado, movimentado, em meio à falação? Então, isso tudo é treino, Isso. são habilidades que você vai adquirindo. É aí que eu quero chegar. Eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou aqui numa reunião, a gente está conversando, eu estou respondendo uma mensagem e estou ainda pensando num outro projeto. Assim como eu consigo ler, às vezes, 3 livros ao mesmo tempo. Não que eu estou com 6 olhos, né? Não é isso. Eu consigo ler um livro aqui, depois eu abro outro livro e eu consigo manter as ideias de cada um separadas na minha mente. Mas isso tudo é treino. Isso é formidável, é formidável. Isso tudo são habilidades que você vai adquirindo. Você comentou comigo em um dos vídeos e também recentemente que você adquiriu agora um hábito de leitura. Sim. Que isso você está apaixonado por isso e que se você soubesse, você teria começado antes fazer isso. Então, você já percebe a mudança de mentalidade que você tinha? Por que você não lia livros? Você tinha uma crença estabelecida e algo dentro de você que trazia, não tenho necessidades. Mas a hora que você abre essa porta da leitura, que é uma das mais fantásticas para a transformação de uma mente fixa em uma mente flexível, você começa a conhecer novas ideias. Você começa a conhecer novas experiências. Você tem novos conhecimentos e novas possibilidades. E isso te dá assim, uma coisa tão gostosa, porque, poxa, eu posso alcançar mais, eu posso chegar a resultados maiores, eu posso chegar a lugares que eu nunca fui. E isso, na vida de uma pessoa, é fantástico, porque nós somos movimentados por motivação. E quando falta motivação, falta caminho, falta energia. A gente nos transforma numa pessoa chata, espinhuda. Mas quando a gente está motivado, as pessoas que estão ao nosso redor são transformadas. Imagina as crianças perto de nós motivados. Elas passam a ter resposta, passam a desejar mais, querer ser como você. Então a gente percebe que uma mente flexível, ela tem a habilidade de transformar o mundo. E eu chego a dizer para você que 98% das pessoas têm a mente fixa. Fixa, né? E apenas 2% têm uma mente flexível, de verdade. Isso em todos os aspectos. E isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Então, olha só, meus amigos, como é importante nós termos esse desenvolvimento de mentalidade. Precisa haver um crescimento. Eu mesmo, a partir de hoje, eu vou começar a treinar a fazer leitura no meio da muvuca, no meio do povão, para ver se eu consigo me concentrar. Mentalidade é igual ao corpo físico. Você quer ter um corpo físico saudável, o que você faz? Exercício físico. Você faz exercício físico. A mente é a mesma coisa. Então, assim, eu sou tão... Tem gente que se caracteriza assim, eu sou tão burro, né? Eu não consigo aprender nada. Isso é uma crença, porque você tem um cérebro aí dentro?
né? Você tem pensamentos? Consegue pensar pelo menos em uma coisinha? É lógico que existem graus aí de doenças, de problemas mentais, que eu não estou entrando nesse mérito. Estou falando a respeito de pessoas saudáveis que se consideram menos inteligentes. Não, é tudo uma questão de habilidade e exercício. Conhecer as ferramentas para você se desenvolver mais rápido. Sim, é isso aí. Poxa, eu estou muito feliz com esse bate-papo aqui, porque nós estamos aprendendo, né? Todos os encontros que nós temos, nós podemos crescer em relação a vida, família, negócios, e é muito bom. Tem mais alguma Você coisa a sabe que só acrescentar? alguns conseguem crescer, né, Supera? Só alguns. Porque tem aqueles que têm a mente fixa começa a assistir e fala, isso aí não é para mim. Eu não Exatamente. preciso de nada disso do que eles estão falando. É a característica da mentalidade fixa. Então, ele já chegou no ápice da sua habilidade mental. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, isso eu aprendi em leitura. Leitura. Eu não sei se eu vou usar o termo certo aqui, mas eu achei bacana e eu adquiri e tomei essa postura para a minha vida, que é o poder da terminativa. Ou seja, terminar tudo que se começa. Porque o que tem de pessoas que começam e não termina, e a gente entende que começar é fácil. Por isso que o livro da sabedoria já diz, né? Que Deus não está preocupado no começo das coisas, e sim no final delas. Porque começar é fácil. Então, a minha limitação, por exemplo, em relação à leitura. Eu começava um livro, por exemplo, e não chamava atenção aquele começo, né? E aí eu falava exatamente isso que o senhor falou. Não, isso aqui não é para mim, vou abandonar, tal. E hoje, eu tendo esse hábito da leitura, eu entendo que muitos começos, sim, são chatos, mas depois fica bom. Você só vai saber se for até o fim, Exato, eu né? já comentei com a Brenda aqui, eu já comecei a fazer leitura, falei, nossa, Brenda, nada a ver, né, então, mas eu vou continuar, vou continuar. Aí depois, né, Brenda, eu falei, Brenda do céu, o negócio ficou bom. Aí eu começo a compartilhar com ela e tal. Então, o poder da acabativa, da terminativa, é muito bom, pessoal. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, tá? Eu digo assim, olha, acaba de fazer, termina de fazer aquilo que se começa. Porque começar é para todos. Todo mundo começa. Todo mundo começa a fazer um regime, todo mundo começa a fazer exercício físico, todo mundo começa a estudar, fazer leitura. Agora eu quero ver terminar. É igual quando eu concluí o meu curso de bacharel em teologia. Eu me lembro que na nossa classe tinha aproximadamente 60 pessoas, né? Se formou eu e mais 5. Então, termina, pessoal. Começou, termina. Mesmo que esse começo não seja muito bom, mas existe um mundo espiritual que não está preocupado como a gente começa, e sim como a gente vai terminar. Fantástico. Não é isso? Isso aí. E para aqueles que querem essa transformação de uma mente fixa para uma mente flexível, talvez o maior exercício é você fazer aquele inventário que eu falei, né? Começa a colocar no papel, em diversas áreas da sua vida, como que está o seu padrão de pensamento em relação àquilo. Será que você já colocou um ponto final no seu relacionamento, dizendo assim, esse relacionamento não muda? Será que você já colocou um ponto final no seu crescimento como empresário ou como um profissional? Então, tudo que você já colocou um ponto final, tira esse ponto final e coloca uma vírgula e faz a seguinte pergunta: o que eu posso evoluir a partir daqui? Meu Deus. Porque a Isso é partir forte. desse inventário, você começa a entender quais são as áreas da sua vida que você precisa evoluir, buscar, crescer, desenvolver. E a partir disso, então, você começa a buscar ajuda para que você consiga se desenvolver. Então, fica esse conselho aqui para a gente fechar esse nosso vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Toda sexta-feira, às 4h59 em ponto, tem o nosso Pode Crescer e Conquistar, falando de vida financeira, vida familiar, vida espiritual, tá bom? Eu quero te motivar a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque nós estamos aqui gratuitamente, toda sexta-feira, trazendo esse conteúdo para você, para te abençoar através
das nossas experiências. Doutor, obrigado. Fantástico, mais uma aqui para as pessoas crescerem e conquistar. É isso Um aí, abraço, um até a abraço. próxima semana. Até.